Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês estão nos escutando. Estamos iniciando mais um corretor com foco ou em foco, depende de cada um. Mas hoje a gente está com uma celebridade, né? Um rapaz que eu estou há anos tentando trazer aqui, há um tempão, e ele corre, mas eu fui num evento e consegui marcar, e ele gravou na agenda e veio. Eu queria que ele se apresentasse, inclusive já fomos parceiros, já trabalhamos juntos. Hoje ele tem a empresa dele. Com certeza eu devo ter ajudado ele de alguma forma, espero eu, mas eu queria que ele se identificasse e falasse como é que ele iniciou nessa carreira. Então, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário. Eu sou o William Henrique Fay, sou natural de Salvador do Sul, uma cidadezinha aí no interior do estado, 6.000 habitantes. Hoje tenho 35 anos, noivo, uma filha recém-nascida, Maria Aurora, com 5 meses, fechando 6 meses. Minha história no mercado imobiliário, ela foi bem inusitada. Como eu falei, a cidade da onde eu venho, no interior, lá nem existia essa profissão. Não tinha corretor de imóveis. Lá era na moda antiga. Bate na porta do vizinho, vê se tem interesse de venda e se faz a negociação, né? Então, a família toda se mudou para cá. Fazem 9 anos que a gente se mudou para cá. A gente se mudou, eu, a minha irmã Mônica, que hoje trabalha comigo ali na imobiliária, na Mentors. E aí a gente se mudou com o intuito de eu, como vinha da área de restaurante, que foi o que a gente tinha lá em Salvador do Sul, eu vim para cá com a ideia de abrir alguma coisa voltada para comida. A minha mãe costureira, loja de roupa, e fui fazendo, contatos, fui conhecendo pessoas em festas, enfim. E aí, numa partida de futebol, o Thiago Lemos, vamos voltar lá para o princípio, ele me apresentou o Rafinha. E aí o Rafinha me apresentou o Tierney, que aí foi a primeira imobiliária. Eles convidaram. Eu disse: Rafinha, cara, eu não faço nem ideia do que um corretor de imóveis faz, cara. Ele disse: não, eu vou dinheiro. Eu vou te ajudar a fazer o Cresci, e aí tu vem trabalhar com a gente. E foi assim que eu entrei no mercado imobiliário. E aí depois, claro, passou um tempo, a gente acabou se conhecendo, tu acabou me convidando para ir trabalhar na imobiliária, na Marcos Júlio, aqui na Central. Foram 6 meses ou mais. Não, né? fiquei mais. Fiquei quase um ano lá. E aí dali eu acabei indo para Essencial. Isso. E aí na Essencial eu fiquei um período maior, mas, cara, sempre fui muito observador. Então, em todas as imobiliárias que eu passei, principalmente nas primeiras, vocês me ajudaram muito na construção do profissional, né? Sim. Até chegar um momento onde... mas não dá para tirar esse mérito de ti, né, William? Porque eu passou mais de 400 corretores, hoje eu dou muito treinamento aqui fora do estado, tenho dado muito em São Paulo. Mas isso é mais da pessoa querer, que por mais, muitas vezes, tu dá toda o material, a didática, a teoria, e muitas vezes as pessoas não absorvem isso. Tu absorveu, e hoje, tanto que hoje tu tem uma das empresas maiores aqui no nosso município, e é um sucesso, né? Tá? Dessa parte, então, a gente já sabe. Tá? E me fala um pouco do teu cotidiano, o que tu gosta de fazer, como é que é teu hábito, acorda que hora, vai dormir que hora, o que faz? Antes de casado, né, e filho é uma coisa, agora é totalmente diferente, mas está sendo muito bacana. Como a minha noiva é de Novo Hamburgo, então eu acabo fazendo esse trajeto um dia sim, um dia não. Então, nos dias que eu fico aqui, eu reservo mais a imobiliária mesmo. Então,
o horário de acordar é sempre 6, 6:30, em função da pequena também, né? Sim. E aí, depois disso, 9 horas, 8:30, 9 horas, eu começo a minha rotina na imobiliária, né? Fico até... Os dias que eu fico aqui até mais tarde, 8 horas da noite, e nos dias que eu vou a Novo Hamburgo, aí eu saio um pouco mais cedo. Eu saio por volta das 5 horas daqui para chegar lá por volta de umas 7. Não pegar o... Para não pegar, também a questão do trânsito. Mas, rotina, é uma... E academia, eu lembro de te encontrava na academia, não tem mais. Não, isso era na época passado. Exatamente, na época de solteiro. Claro que agora, né, depois que a nenê tiver um pouco maior, o cara retoma. Mas hoje é totalmente focado no crescimento, né? Que a gente está em fase de expansão da imobiliária, vai abrir em outros mercados, e a família, né? Hoje são essas as minhas prioridades. Vocês vão sair do litoral também ou vão ficar pelo litoral? A gente vai estar já em andamento, né? Capão da Canoa e Itapema. E aí no segundo semestre a gente ainda está vendo... Tá vendo aí algumas possibilidades, mas nesse primeiro momento todas elas litoral. Sim. A gente entende que o nosso cliente é o mesmo nesses mercados, e a gente quer fidelizar ele mais ainda, né? Manter ele na nossa carteira, comprando em todos esses mercados, em escala. Fazendo troca. Me fala de uma venda inesquecível, corretor, não de dono, da parte de corretor. É meio clichê, mas a primeira venda eu acho que a gente nunca esquece. Pelo menos foi muito marcante para mim. Então conta pra gente. Porque, como eu falei, é um mercado totalmente inesperado e novo para mim. Então... a questão de captação, que é algo que a gente fala muito hoje em dia, né, para os nossos corretores, vocês muito mais. E tu sabe que hoje a palavra agenciador e o agenciador está desaparecendo do mercado, né? É raro. É raro imobiliárias terem, e aí um bom agenciador, mais difícil ainda. Lembrando que sempre, como a gente tem ouvintes que não é do estado, o agenciador é a pessoa que agencia. Nos outros locais é o corretor. Aqui a gente tem essa pessoa. Então, a questão de captação sempre foi algo que me chamou a atenção, né? Porque eu olhava para os meus contatos, e em função da distância, né, e do não conhecimento aqui do mercado, ficava difícil eu vender para eles uma coisa que eles não conheciam. Então, onde que eu ia buscar os clientes? Então, na época do início lá do Facebook, eu entrava no Facebook das imobiliárias, ia lá nas publicações, e aí tinham as pessoas que comentavam embaixo. Qual o valor? Onde que fica? Aí eu pegava o nome daqueles clientes, fazia aquela busca tradicional que a gente sabe, e entrava em contato. E aí assim foi como eu consegui o meu primeiro cliente. Comprador. E como foi essa negociação? Entrei em contato com ele, né? Ele me atendeu e ele disse que realmente estava buscando imóvel. Só te cortar um pouquinho, claro. Isso é importante. Nossos ouvintes prestar atenção, porque hoje o corretor está viciado no lead, né? E aí culpa a imobiliária que ele não vende por causa do lead, só que a gente tem que ir atrás do nosso cliente. Mas volta aí, Will. Depois é um assunto bem legal da gente conversar. Mas aí eu entrei em contato com ele de fato com interesse, mas aí fui mantendo contato com ele até o dia que ele veio à praia mesmo. Apresentei os imóveis para ele. Ele veio para comprar uma casa na época no Muro do Blue, e acabou comprando uma casa na beira do lago do Enseada. Olha aí. Que diferença, né? Muito. Então foi para mim uma primeira venda, e uma venda que ficou marcada. Ele é meu cliente até hoje. Fez muitos negócios comigo aqui no litoral, que ele comprou a casa numa época que, os valores eram mais baixos. Exatamente. Então só quem
Já, quem está no mercado entende. Né? Exatamente. Eu mesmo eu vendi minha casa por 2,5 milhões, achei que eu estava bem, hoje a casa vale 4,5. Hoje, olhando para trás, eu fiz um péssimo negócio. Mas eu sempre falo para os meus clientes, né? Negócio é momento. Que se a gente tivesse uma bola de cristal para saber como que vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, bom ou ruim, né? Mas a vantagem é que sabe que todos os clientes que eu tive nunca perdeu dinheiro com imóvel. Imóvel tu não perde. Claro que o negócio que eu fiz lá para frente valorizou lá, mas a gente fica olhando. Sim. E o que tu faz para limpar um pouco a mente? Olha, eu gosto muito, cara, de TV. Mas não TV aberta, cara. Eu gosto... eu não sou muito da leitura, mas eu gosto muito de documentário. Documentário eu assisto de tudo. Cara, mundo animal, tu que gosta, né? A questão da... Escalada. De escalada. O pessoal... bom, esses documentários eu assisto todos eles, cara, de todos os tipos. Gosto muito. Os documentários financeiros, mercado imobiliário. Gosto de assistir aquelas séries americanas do mercado imobiliário também. Assisto bastante. Inspirações, né? Tiro inspirações de lá para aplicar no dia a dia com os corretores ou até com, né, no próprio mercado imobiliário, no negócio. O que é bom, o que é produtivo, para ti tu tira de informação. Sou um cara bem curioso, então gosto de assistir todo tipo de documentário doido que vocês podem imaginar, eu assisto. Se olhar de escalada, tem o lado bom e o lado ruim, né? E me diz uma coisa, a gente está em 2º ano consecutivo com muito lançamento. Como é que está a preparação desses lançamentos? Como é que vocês estão trabalhando? Porque se o próximo ano vir tanto lançamento assim, a gente não sabe mais o que fazer, né? Porque é muito lançamento. Como é que vocês estão com toda essa ideia na empresa de vocês? Como é que estão conseguindo lidar com tudo isso? Aqui, eu por mim, eu escolhi alguns produtos para trabalhar. Não estou trabalhando todos. Como é que vocês estão trabalhando? De fato, a gente acaba... Qual que é o processo que a gente acaba fazendo dentro da imobiliária? A gente acaba reunindo, né, equipe e trocando essa primeira ideia, né? Porque a gente sabe que cada corretor tem o seu perfil de cliente, né? Os teus clientes são um ticket, o do corretor ao lado é outro ticket. Então, o que a gente faz? A gente reúne a equipe, conversa e, de fato, mira nossa força para os empreendimentos que a gente entenda que a gente consiga encaixar mais clientes nossos. A gente não faz a escolha em função do produto em si, nos clientes que a gente está pensando em atingir, né? E aí, com certeza também a gente acaba colocando clientes em praticamente todos os empreendimentos, né? Sim. A gente direciona mais energia em alguns. É bem pensado isso. Mas vocês têm uma equipe grande, né? Hoje a gente está em 12 corretores lá. Mais agenciador e eu e o Maicon, que a gente acaba tocando. Mais secretário dá uma equipe de 15, 16 pessoas. Isso é uma equipe grande. É uma equipe grande. A gente conseguiu performar bem nos lançamentos. Né? Vejo tanto para quem faz o primeiro investimento, né, aqui no litoral, como para quem já tem uma gama grande de imóveis, eu acho um investimento certo. E seguro, né? E seguro. Eu de fato, me baseio e acredito muito no estudo trazido pelo município, não tem nada a ver com o mercado imobiliário, mas sim o estudo que fizeram na questão de a quantidade de obra que teriam que fazer para atender a demanda para os próximos 10 anos de esgoto, né? Que foi uma questão que a gente acabou tendo. Sim. E esse estudo trouxe que a gente iria triplicar a quantidade de pessoas, né, tanto morando como
migrando aqui para o nosso litoral. Então, se a gente se basear nisso, hoje a gente nem tem área para comportar todo esse crescimento aí que estão trazendo. Tu sabe que eu vou muito para Alphaville, em São Paulo. E Alphaville se fala muito, né? Só que Alphaville são 42 condomínios, nós temos 71 prontos. Exatamente. Entendeu? É que como lá a cereja do bolo as pessoas acabam olhando mais, mas não significa que o comércio maior é lá. Nós estamos hoje em primeiro lugar nesse quesito vendas. E os nossos cases de negócio aqui são famosos no Brasil afora. Tanto que quando eu falo que eu sou de Xangri-Lá, o pessoal já estufa o peito para escutar, para prestar atenção. Sabe que eu não tinha tido essa experiência ainda, porque como a gente está imerso aqui no mercado, a gente às vezes não tem noção do nosso tamanho fora daqui. Então foi em janeiro, foi final de janeiro, eu fui fazer uma imersão em São Paulo com o Ricardo Nunes da rede da Ricardo Eletro. Sim. E aí a gente teve enxerga diferente. Aí a gente teve um café da manhã com ele, né? E aí quando eu fui me apresentar, que eu falei que eu era corretor de imóveis e trabalhava no mercado de Xangri-Lá, né, dos condomínios fechados, várias pessoas da mesa de fora do nosso estado já identificaram e disseram: nossa, é incrível o que acontece naquele mercado, né? São muitos condomínios de altíssimo padrão e vende tudo. Tudo vende. Exatamente. E aí eu fiquei até surpreso, porque não tinha vivido isso ainda, né? Mas sabe que essa imersão que a gente vai fazer de alto padrão aqui foi pensado nisso porque os palestrantes queriam vir para cá. Olha só. Por isso que a gente conseguiu uma condição melhor, mais facilitada, e fazer todo esse investimento o negócio vai ser bem chique, bem bonito mesmo. Porque eles querem conhecer esse mercado. A própria Manuela Dalek, ela é gaúcha e hoje trabalha na My Broker, e ela ganhou todos os prêmios que poderia ganhar em 2 anos de profissão. Ela vai estar muito feliz em estar aqui, porque lá se fala muito. Então, ela poder ficar uma semana aqui, além dela palestrar para gaúcho, que ela é gaúcha, ela ainda vai ter esse network de conhecer o pessoal e conhecer as casas. Então, nós estamos expandindo, a mente nossa está abrindo, e os caras que estão fora daqui estão enxergando nós diferente. Eu já tenho vendido para fora dos estados, fora do Rio Grande do Sul. Tá? E me diz alguma coisa, tu já pensou em desistir, William? Já. Da profissão? Já pensei. Todos nós, né? O meu início não foi nada fácil, cara. Eu levei... Bom, não preciso, né? Sem enrolação. Eu levei quase 1 ano para fazer a minha primeira venda. Então... É difícil, no início tu precisa um pouco de autoridade, faz parte. E tu sabe, William, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, e eu acho melhor o teu exemplo do que o corretor que entrou e já fez uma venda, porque aí ele não quer confiar nos outros, ele não quer acreditar, ele acha que ele já sabe e ele se estraga. Eu acho que o teu processo é o mais certo. Graças a Deus a gente como família tinha uma condição, e também nunca teve um padrão de vida sempre dentro da realidade. Então eu consegui me manter, né? Porque como eu falei, eu sou muito observador, e eu de fato vi para mim uma grande oportunidade de crescimento, tanto pessoal, né, como financeiro. Porque não por experiências minhas, mas nas imobiliárias por onde eu passei, com Tierney primeiro, depois contigo e o Jairo, vocês se sentando em mesas que eu não via de outra forma, né? Advogado, médico, né, empresários. Tem um acesso muito exatamente, grande. Empresários, né, procurando a imobiliária, procurando vocês. Eu vi aquilo, e aquilo ali
me fez continuar. Eu sabia que uma hora minha ia chegar. Aproveitando esse gancho aí, o que tu lembra, alguma coisa que eu tenha te ensinado, alguma coisa que tu lembra que te chamou a atenção no tempo que a gente trabalhou junto? Uma coisa muito importante para mim, na verdade, eu sentava de frente, né, para outros 2 corretores, que agora eu não vou me recordar os nomes. Um deles vendia 1 mês e ficava 2, 3 meses sem vender. O outro, cara, fazia 2, 3 negócios na semana. E aquilo ali me chamou a atenção e eu fui para a tua sala, sentei contigo e disse, olha, cara, eu preciso entender por que esse cara aqui está vendendo, né, de 2, 3 meses e esse cara faz tanto negócio. E aí tu me trouxe que eles trabalhavam em 2 linhas diferentes. Um focava somente na venda de cliente final, então tinha esse tempo de captação, maturação, trazer o cara para a praia, fazer ele entender o mercado até, né, tinha esse processo de 2 a 3 meses até ele fazer a compra, e o outro corretor trabalhava numa linha totalmente contrária, que era investidores. Então ele já fazia o negócio com um cliente pensando na venda para o outro, né? Entendendo o perfil de cada um, e aquilo ali abriu a minha cabeça. Eu digo, não, então eu sei que linha eu quero seguir, eu sei qual é o tipo de cliente eu quero atender. Que legal. Eu quero atender o investidor. Então eu comecei a estudar o mercado e entender as oportunidades que ele podia trazer para o cliente investidor e não para o cliente final, não para o cliente que buscava a casa própria. E, coincidentemente ou não, esses clientes acabaram caindo na minha mão. Hoje, a maioria dos meus clientes são clientes investidores, que são de 7 anos atrás, hein? Sim, sim. E o cliente investidor, ele acaba fazendo negócios porque ele gosta do ganho. E a nossa profissão é maravilhosa porque todos ganham. Então, o vendedor ganha, o comprador ganha, nós, corretores, ganhamos. Só que o investidor, ele não para. O consumidor final, ele faz a compra, ele para por ali. Vai levar 2, 3 anos para fazer uma nova compra, né? Se quiser falar um pouco dos teus métodos, alguma coisa que não interfira na tua empresa, que tu acha que tu possa colaborar com os corretores? Eu acho que em todas as imobiliárias por onde eu passei, eu tive muita sorte de passar na mão de pessoas que, querendo ou não, construíram o mercado que a gente tem hoje, né? Lendas como Tierney, Tu. Depois eu fui trabalhar na Essencial, onde eu trabalhei com Jairo, que vinha da Casa Líder, que era, né, na época, a imobiliária do litoral. Quando eu entrei na Casa Líder, tinha fila de corretor para entrar na imobiliária. Eu não peguei essa época, peguei na época que eles desfizeram a sociedade. Enfim, o Jairo abriu a Essencial, Fabrício. Aí um cara que me ajudou muito foi o Lindonês também. Foi um cara que pegou na minha mão e me ensinou muita coisa. Me ensinou a forma de eu acho trabalho. Que ele tá até hoje na empresa ali. Tá. Até hoje. Então, o que eu vi, né, e entendi que tem algumas coisas que a gente precisa ter no mercado imobiliário. Nosso mercado imobiliário é muito bom, mas ele também demanda muito trabalho. Então, tu precisa ter dedicação, Sim. Tu precisa ter empenho, tu precisa ter a tua rotina de trabalho. Tu não pode ir para a imobiliária sem ter o teu dia desenhado já. Não é um hobby, né? Não é. Tu não pode ir para a imobiliária com o pensamento de vou chegar lá e vou ver o que eu vou fazer. Cara, tu sabe que dia passa, tu não produz. E do mesmo dia da mesma maneira que o dia passou, a semana passa e o mês passa e a venda não acontece. Então tu precisa ser muito regrado, cara, muito regrado. Tu precisa trabalhar intensamente todos os dias para conseguir trazer e converter isso para uma venda no final do mês, né? Tu sabe que eu tenho alguns mentorados aqui da região aqui de Porto Alegre. E
Então, são encontros que a gente faz, eu faço a cada 15 dias, alguns horários. E uma das coisas que eu coloco em prática é um dever de casa. É um número X de cada coisa que ele tem que fazer. E eu cobro ele, porque é incrível que o corretor faz um monte de coisa ao mesmo tempo e muitas vezes esquece do básico. Então, ali tem todo um diagrama de como ele fazer, a situação, o que ele faz, onde é que ele vai, buscar cliente novo. Porque hoje, a gente tem um mal hoje, né? Que a gente até pode entrar nesse assunto. Hoje o corretor está viciado no lead, né? Então ele quer que a empresa invista milhões. Hoje o lead está caro, hoje é um sorteio, porque hoje a gente disputa com o cara do fruteiro, o cara que vende curso, o cara que vende imóvel, o cara que vende abacaxi, o cara que está lançando uma camiseta. E o nosso lead se tornou um leilão e está caro, né? Então, a gente trabalha muito para o corretor ter outras formas e não ficar dependendo da imobiliária, porque daí ele não vende e culpa a imobiliária, que o lead não é bom. Pô, mas nunca foi bom o lead. O cliente nunca foi bom, você se constrói um cliente. Claro que daí eu entrevisto e dou algumas aulas e aí tem alguns corretores que botou lá um anúncio e fez uma venda milionária, só que o mercado inteiro só olha para aquilo. A tua própria irmã agora fez 2 vendas milionárias, a gente estava comentando antes, uma baita profissional, e está explodindo em vendas. É trabalho, não é o lead. E se for um lead, esse lead já passou para alguém e chegou quente. Mas isso é raro, né, William? Eu queria que falasse um pouco, porque eu vejo que hoje os corretores estão muito querer ser atores, se achar mais famoso que o próprio imóvel, né? E a gente vende imóvel, né? E muitas vezes eles não dão resultado, mas eles querem ser astros de TV ou os blogueirinhos das redes sociais. Nada contra, nada contra. Eu também estou fazendo vídeo tentando eu palestro, eu faço podcast, mas eu me travo no vídeo. Também estou fazendo porque eu preciso aprender a falar, porque eu também tenho que me atualizar no mercado, invisto no mercado pesado em São Paulo. Que tu falasse um pouco dessa função dos leads. É um assunto que a gente fica sempre entre a espada e a cruz, né? Porque eu vivi os dois, né? Sim. Desse lado da mesa como corretor, também esperando receber um lead qualificado, mas agora como proprietário. O que eu vejo é que tem um detalhe aí que é muito importante, a questão de o corretor de fato colocar expectativa demais sobre uma coisa que é muito incerta, que não tem uma receita. E muitas vezes o corretor não está preparado nem para responder aquele lead, né? Ele quer um lead de um certo produto, vamos citar... Todo mundo quer vender a casa de 10 milhões, né? Mas nem todo mundo tem postura e sabe falar a linguagem do cliente de 10 milhões. Esse é o sonho, eu acho que de todo o corretor, mas eu fiz um negocinho de 11 milhões no mês passado. Então, na questão dos leads, eu converso muito com né, enfim, os gestores de tráfego já passaram pela imobiliária. A gente já teve uma pessoa lá dentro totalmente focada nisso, no marketing, na gestão do tráfego, e o que eu entendi é que não tem uma lógica de fato. Eles não têm. Não. Então, eles também estão desbravando. Né? Eles também estão desbravando. O que eles falam, que quando eles entendem um pouco da métrica, né, de como tá entregando, a meta vai lá e muda o jogo, muda as regras. E aí tu tem que começar do início. Então, eu acho que o lead é importante, tanto para o corretor como para a imobiliária, mas eu acho que não se pode dar a importância tão grande como se dá. Por exemplo, o corretor, de fato, só esperar por esse cliente. Acho que aí que está o grande erro, né?
tu colocar toda a tua energia sobre lead. Eu sempre falo lá na imobiliária, cara, que o lead é a cereja do bolo. Isso mesmo. Tu trabalhou o mês inteiro, tu fez a tua venda, mas no meio desse caminho caiu um lead, né? Que a gente costuma brincar, caiu um lead no teu colo e tu conseguiu fazer essa venda plus, né? Mas não achar que tu vai fazer vendas recorrentes vindas de lead. Porque, primeiro, esse lead é um cliente novo. Então, tu vai ter que fazer ele entender o que é o nosso mercado. Que às vezes acontece cada coisa que até a gente duvida que aconteceu. Mas... É que muitas vezes ele não está no momento da compra, né? Tá. Ele está lá no processo do início da pesquisa. Isso, exatamente. Ele está muito longe do ponto de compra. Esse é o normal, né? Tu sabe que o Jonathan ali, que é campeão de vendas lá em Capão, na Novo Lar, eles têm ganhado muitos prêmios e tal. E ele fez uma pesquisa interna na empresa e ele notou que os leads que vendiam, eles já tinham passado há 1 ano na empresa. Ele já tinha passado. Já. Não é lead novo. Não. Esse cliente já está em movimento, ele leva 1 ano para amadurecer a compra. Então, é muito importante os corretores ouvirem que esse lead que ele diz hoje que é frio, tem uns que é muito frio, mas aquele lead frio de um dia ele vai ficar quente. Se ele teve a procura ali, se ele clicou, ele está começando a ter interesse. Só o que eu vejo na empresa aqui muito é que bota muita fé, que é muito, exato, que é muito resultado imediato, em vez de fazer um trabalho. E eu falo com os meus corretores o seguinte: tu deu sequência? Tu continuou ligando ou tu desistiu daquele lead e só tá pensando no lead novo? Cara, tu tem que fazer um trabalho, né? Aí a gente já passou para um outro nível que a gente costuma brincar dentro da imobiliária. Cara, aí tu tá viciado no lead. Isso não pode acontecer, né? Uma coisa é tu colocar uma certa energia sobre esse cliente. A questão de por que eu acho que esse lead é importante pro corretor. Porque sendo ele lá no final um lead comprador ou não, ele ajuda o corretor também a desenvolver um trabalho durante a semana. Cara, entra um lead procurando um tipo de imóvel, cara, o que acontece? Tu vai para o banco, tu vai atualizar todos os imóveis naquela faixa de valor, tu vai atualizar condomínio, tu tá fazendo isso sem perceber. Se fosse ao contrário, eu vou atualizar todas as casas até 2 milhões para ver se tem alguém querendo trocar de casa. Dificilmente fazem. Agora, quando entra o lead buscando esse tipo de imóvel, ele acaba trabalhando sem perceber. Liga para todo mundo. E vai treinando, né? E vai desenvolvendo o trabalho e, às vezes, no meio desse caminho, ele acaba encontrando outras oportunidades de negócio. Esse lead não vai acabar em venda, mas ele construiu um outro negócio que gerou venda para ele. Só que ele tem que estar atento, né? Outra questão que é a atualização, né? Olá, boa tarde, seu imóvel segue à venda, muito obrigado, até logo. Isso não existe mais. Não existe, não. Existe e existe muito, eu acho. Mas eu cobro muito isso. Eu, nos treinamentos que eu dou, eu falo o seguinte: cara, quando tu ligar, ligue, seja o mais amigo possível. E vai falando. Dá um pouco pergunta se a casa está boa, se está condigindo, se quer aumentar a casa, se ele quer mudar, se a ventilação. Depois entra no assunto, como é que está a venda? Tem muito tempo que tu não vende. Teve proposta, não teve? Essa casa está há muito tempo à venda. Começa a entrar nesses detalhes do que ligar. Ô, William, tá vendo a tua casa? Depende do teu humor, tu vai dizer que sim ou não, né? Depende de quantos corretores já te ligaram naquele dia também, né? Mas se tu for um pouco mais, digamos assim, mais empático com o vendedor, por isso que o William, eu sempre falo que é bom o corretor ser dono do imóvel. É bom ele estar do outro lado. Uma vez, pelo menos. Para ele entender o que é um IPTU, um condomínio, entendeu? E ver que existe uma dor por trás. E a gente está ali para solucionar essa dor de corretores, né? Mas desculpa, do vendedor, né? Mas muitas vezes o corretor não... Ele olha o consultor ou o vendedor como um adversário, eles não são, né? Não, são nossos parceiros, né? São a ponta
muito importante, né? Para nós aqui, né? Mas isso é muito interessante, isso que tu falou. Fale um pouco mais dessa atualização. Gostei do que eu gostei, porque não é todos que têm essa visão. Eu entendo dessa forma, né? Para mim, cada ligação é uma oportunidade, né? Claro que vai depender da abertura que tu vai conseguir ou que o cliente, ou o consultor, enfim, o proprietário do imóvel vai te dar naquele momento. Muitas vezes a questão do horário que tu vai ligar para ele, o que ele vai estar fazendo naquele momento, tu não vai pegar o cara num dia bom sempre. Sim, eu tenho um caso aqui, ele é um corretor que eu peço para ele ligar depois das 8, ele quer ligar pro cara de 6 às 8. Pô, na hora que ele tá mais estressado possível. Daí é o corretor que menos converte. Essa questão de horário também, mas voltando, eu vejo dessa forma. Eu vejo que cada ligação, cada contato que tu faz pode se tornar uma oportunidade, né? Entender o porquê, qual a dificuldade que ele tá sentindo, o que eu costumo dizer, o imóvel aqui no litoral ele não vende por 3 motivos básicos: ou um erro muito grave de projeto, ou qualidade de obra, né, ruim, ou ele está fora do preço. Se ele tiver com esses 3 pontos alinhados, dificilmente o imóvel não vai ser vendido, né? Então... E o litoral bateu todos os recordes de vendas, né? É incrível, né, cara? E é bom que todos ganham, né? Todas as empresas se mantêm, todos ganham, um mercado muito pungente. Isso é bom para todo mundo, né? E vem vindo os condomínios. Tu vê que cada condomínio vem um melhor que o outro. Vem um melhor que o outro. É que, na verdade, é evolução, né? Ela é inevitável. E também vejo que o nosso cliente está se tornando cada vez mais exigente. Sim. Ele também está mais interessado em buscar informação. Eu lembro que lá... E os corretores estão dando de graça, né? Eles vão ali, pega 10 imobiliárias, fazem vídeo da mesma casa, cada um mostra. Quando o cara vem olhar, já conhece a casa. Conhece melhor do que a maioria. Sim. Então, eu acho que isso é muito bom. Eu acho que isso valoriza todos, valoriza o proprietário, né, que está comprando, agrega valor ao produto e também facilita a gente, né, a venda. Eu queria que tu falasse um pouco da tua família, William. Teu pai, tua mãe, teus irmãos. Teu pai já faleceu, né? Sim, foi. Se quisesse deixar um recado para todos eles, que a gente está chegando no nosso horário, no nosso encerramento, queria que tu deixasse, porque o podcast ele tem uma vantagem, é um legado que vai ficar, né? Teu filho, tua filha, daqui uns anos lá vão estar escutando teu pai falando num podcast há 20, 30 anos atrás. Então, cara, família para mim é muito importante, é base. Somos do interior, então o valor de família para nós é tudo. Então, a gente até se mudou em função do falecimento do meu pai, porque o lugar onde a gente estava, as coisas que a gente fazia, a gente trabalhava juntos, os 4 no restaurante. Então, das 5 horas da manhã até as 2 horas da manhã, porque a gente trabalhava, servia rodízio à noite também, juntos, a família juntos, né? Trabalhando unidas, sempre tomando decisões unidas. Então, aquilo ali já não fazia mais sentido sem ele. Então, a gente acabou se mudando aqui para o litoral e tudo isso veio a acontecer. Então, o que eu poderia dizer é que família para mim é tudo
tudo e mesmo. Tá construindo a tua agora. Graças a Deus. E então dizer que eu sou o que sou hoje em função da criação que eles me deram, os valores que eles passaram, o que é o certo, o que é o errado, o que pode, o que não pode, quais são os limites, quais não são. E eu entendo que eu sou assim hoje porque pela história. Tive muita sorte, fui abençoado em ter pais como eu tenho, né? O pai que eu tive, a mãe que eu ainda tenho. Almoçamos juntos todos os dias, ou praticamente todos os dias, sempre que dá. Às vezes estou na estrada, enfim, mas ou é o chimarrão no início da manhã com a mãe na loja, ou é o almoço, ou é uma conversa pelo telefone. Então ela continua muito presente na minha vida. A Mônica trabalhando agora junto, né? Entrou como secretária na imobiliária, depois passou para corretora. Hoje, com 1 ano de imobiliária, já está super bem. Sim, já está voando sozinha, né? Que legal. Então, ter elas... Sabe que eu achava que ela tinha mais tempo de corretora, porque ela tem um perfil, né? Então, hoje, ter elas perto de mim, né? E participando do meu dia é muito importante. Então, amo elas muito. A Jo, minha noiva, também, incrível, amo ela. E agora a Maria é um amor totalmente diferente. Quando a minha mãe dizia, não, quando tu tiver teu filho, tu vai ver o que eu tô falando. Eu digo, tudo. Mãe, para com isso, não pode, não é assim. Muda tudo. Então, é uma coisa que não tem explicação mesmo. E queria que tu deixasse um recado para os corretores que estão iniciando e que já pensaram em desistir, tipo o William lá, que pensou em desistir e que não, para eles não desistir dessa carreira que é maravilhosa. É um peso muito grande falar algo, né, nesse sentido, porque eu acho que primeiro tu tem que fazer uma leitura interna, né, uma leitura tua. Porque, cara, tem perfis e perfis, não adianta. Tem gente que não quer pagar o preço, né, William? Também, mas isso é em tudo, em qualquer profissão, não só na de corretor. Então, saiba que tu tem um caminho árduo para percorrer, para tu conseguir performar e se manter, de fato, né, da profissão corretor de imóveis, mas que tu faça essa leitura. Tô realmente disposto a fazer o que tem que ser feito, trabalhar da forma que tem que trabalhar para alcançar, né? Porque somos todos diferentes, né? O que é muito para que é muito para um, é pouco para outro, enfim. Bem, mas então vamos chegando ao nosso final, passa rápido, né? Queria agradecer ao Amalfi, que é o condomínio fechado aqui, o Amalfi, deve conhecer, deve ter feito negócio, baita condomínio aqui em Xangri-Lá. Brisas Osório, que vai ter o primeiro shopping center de todo o nosso litoral. A gente não vai mais precisar ir a Porto Alegre fazer compra, né? Vai vir aqui a Osório. Jéssica Martins, Direito Imobiliário, a Bagé, que nos cede o espaço aqui, e a Gisele Soares, que é a nossa fotógrafa e trabalha aí com uma das melhores profissionais fotógrafas, fez inclusive ensaios teus, né? Fez. Então, agradeço quem ficou até o final e até o próximo Corretor em Foco. Obrigado aí pela oportunidade. Até.